Olá! Hoje vamos aprender um pouquinho sobre jogos e brincadeiras na aula de Educação Física. Bom, quais são os objetivos dessa aula? Nessa semana, os nossos objetivos são compreender o conceito de jogo, o que é jogo, a gente vai tentar entender isso. Reconhecer o jogo como uma prática social e histórica, ou seja, que foi construída, que foi elaborada através ao longo da história da humanidade, pelas pessoas que viveram no mundo. E entender a importância do jogo para a cultura da humanidade. Então, o que é essa prática corporal, o jogo, o que é que ela é importante? Por que ela é importante para a nossa cultura, para a nossa vida, a nossa sociedade, Então, a gente vai buscar entender isso também. Bom, então, para começar a entender sobre jogos, a gente vai fazer uma primeira atividade. No Classroom, eu deixei para vocês um formulário onde vocês vão responder essas perguntas que eu vou colocar aqui no slide também. Então, quando esse slide acabar, vocês vão lá, param um pouquinho o vídeo, pausam o vídeo, vão lá no formulário, atividade 1, que está no Google Sala de Aula dessa semana, e respondem esse formulário, que vão estar lá as mesmas perguntas que estão aqui. Certo? Então, essa é a primeira atividade para a gente começar a entender sobre jogos. Então, essas perguntas que eu coloquei lá também, que estão aqui, são: o que é jogo? Então, vocês vão tentar responder por vocês mesmos, com as suas palavras, a partir do que vocês já sabem, das suas experiências na vida. Não precisa vocês pesquisarem, procurar no Google ou perguntar para alguém, não. É a partir do que vocês acham mesmo, tá? É a opinião de vocês. Para vocês, o que é jogo? Vocês vão tentar explicar com as suas palavras. Quais as características do jogo? O que é que você identifica que são características do jogo e não de outra prática corporal qualquer? Por exemplo, o que é uma característica do jogo que não é uma característica da dança, por exemplo? Ou que não é uma característica da ginástica que a gente estudou no segundo bimestre? Então, quais são as características específicas do jogo? Vocês vão tentar colocar nessa resposta isso, tá bom? Outra pergunta: por que e para que se joga? Por que a gente joga? Por que a gente brinca? Por que a gente participa de atividades como essa? Para que a gente faz isso? Vocês vão falar a partir também da opinião de vocês, o que é que vocês mesmos sentem sobre isso. Quem joga e por que são essas pessoas que jogam, Então, vocês vão dizer aí, quem é que pode jogar, quem é que joga na opinião de vocês, todo mundo joga ou só determinadas pessoas jogam, coloquem nessa resposta a opinião de vocês. O jogo é importante para o ser humano? Será que essa prática corporal, que essa atividade é importante para a gente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, refletir e colocar lá na resposta o que é que vocês acham. O que o jogo pode trazer de positivo e de negativo para as pessoas? Então, vocês acham que essa prática traz algo positivo? Vocês vão dizer o que é que de positivo essa prática traz. Ou vocês acham que é negativo, que tem algum ponto negativo? Jogar é ruim por conta disso. Vocês colocam lá, tanto positivo quanto negativo que vocês acharem que tem. Se não acharem que tem algum dos dois pontos, tudo bem, não coloca. Quando o jogo foi criado e onde? Será que vocês sabem isso? Será que a gente sabe isso? Quando é que foi criado o jogo? Como é que surgiu, Qual a origem dessa prática corporal? Vamos pensar também sobre isso e tentar colocar lá o que a gente acha. Por qual motivo o jogo foi criado? O que é que vocês acham por que começou a surgir, a existir essa prática que é o jogo? Certo? Então, agora vocês vão lá no Google Formulário, que eu deixei lá no Google Sala de Aula, e respondem essas perguntas que tem lá, tá bom? Antes de continuar o vídeo. Por quê? Vocês vão falar a partir do próprio entendimento de vocês
E a partir de agora, no próximo slide, a gente vai começar a trazer questões que já foram elaboradas por pessoas que estudam sobre essa área, por estudiosos. Então, a gente vai começar a ver, de fato, o que é que se diz sobre isso. Mas é importante que vocês tragam primeiro a opinião de vocês, porque a gente vai poder mensurar depois se houve alguma modificação no que você pensava, se você conseguiu aprender, avançar alguma coisa, certo? Então, vamos fazer dessa forma. Primeiro, vocês respondem o formulário, depois continuam o vídeo. Então, vou continuar por aqui. Agora, a gente vai falar sobre o conceito de jogo, né? E para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender o que é conceito. Então, conceito, segundo o dicionário, é uma percepção que alguém possui sobre algo ou alguém. É uma noção sobre alguma coisa, né? Qual a noção que você tem dessa coisa? Qual a noção que você tem de jogo? É uma capacidade intelectual e cognitiva do ser humano. Ou seja, a gente consegue elaborar no nosso pensamento conceitos de coisas que a gente vê, que a gente lida na nossa realidade, tá? Então, basicamente é esse o conceito, o que é conceito, e a gente vai agora buscar entender o conceito de jogo, né? Qual a nossa percepção sobre jogo? Foi isso que eu quis que vocês fizessem na atividade do formulário, e é isso que a gente vai fazer agora, só que a partir de pessoas que estudam sobre isso, tá? Então, vamos ver qual a visão de alguns estudiosos sobre jogo. O conceito de jogo é formulado por Elkonin, que é um estudioso desse tema. Ele diz que jogo é uma prática humana, pois estes seres, ou seja, os seres humanos, planejam antecipadamente as suas ações, diferente dos animais que agem por instinto. Então, ele está dizendo aqui que o jogo é uma atividade que a gente pensa anteriormente, que a gente planeja, né? E que isso é diferente dos animais, que os animais não têm essa capacidade de pensar, de planejar antecipadamente algumas ações que eles fazem. Eles fazem por instinto, eles fazem espontaneamente, diferente de nós, seres humanos, que fazemos pensando. Então, o jogo, ele surge a partir do trabalho, quando as crianças deixaram de pertencer ao processo produtivo por questões físicas e psicológicas, daí passaram a copiar as ações dos adultos de uma maneira lúdica e fantasiosa. Então, quando as crianças elas se afastaram dessa missão, né, de estar participando dos trabalhos das pessoas, dos seres humanos, elas passaram a ter tempo livre e elas começaram a copiar determinadas ações, né? Que elas viam que os adultos faziam. Só que elas faziam para brincar, elas faziam para ocupar seu tempo livre, para se divertir. Então, elas acabavam reproduzindo aquilo que elas enxergavam, aquilo que elas viam na realidade delas. Então, brincadeiras de faz de conta, né, que a gente via que reproduziam trabalhos de adultos, que reproduziam o que elas viam em casa, por exemplo, brincadeira de faz de conta de casinha. Então, essas coisas aconteceram a partir desse tempo livre das crianças. Então, a partir dessa ficção, imaginação, né, que é uma atividade imaginativa, uma atividade de faz de conta, como eu disse, a criança se apropria da realidade social em sua representação lúdica, já que nos jogos existe uma adoção dos papéis que os adultos realizam. Então, aquilo que eu falei, elas veem nos adultos algumas ações, algumas atitudes, e elas acabam reproduzindo na brincadeira de uma forma divertida, de uma forma lúdica. E, com isso, elas acabam entendendo um pouco a lógica da realidade que elas estão inseridas. Então, jogar para a criança é dominar o seu mundo e, consequentemente, propor soluções para os principais problemas que visualizam em sua realidade. Então, elas vão observar o seu mundo, elas vão assimilar o que acontece ao seu redor e elas vão acabar reproduzindo, elas vão criar novas situações a partir daquela realidade que já existe. Então, ela vai assim avançar, ela vai assimilar esses conhecimentos, né, sobre o mundo, sobre a realidade, através da brincadeira, através do jogo, através do faz de conta, da ludicidade, que é
pode ser sinônimo de diversão, né? E é isso. O jogo para Elconin é isso. Agora vamos ver outro conceito de jogo. Dessa vez de um estudioso que se chama Huizinga. Ele diz que o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária. Ou seja, as pessoas realizam essa atividade porque querem, né? Ela é voluntária. Você vai participar se você quiser, porque você está se sentindo bem fazendo aquela atividade. Então, ela é exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Então, as pessoas vão estar ali em algum espaço, pode ser na sua casa, pode ser na rua, pode ser na escola. E ela vai ter algum tempo, né, que pode ser previamente determinado. No caso, se a gente estiver numa aula de educação física, a gente vai fazer um jogo. A gente vai ter o tempo da aula, ou o tempo que a professora estabelece para aquela atividade. Mas em casa você pode não determinar esse tempo previamente, né? Você pode começar a brincar e só parar quando quiser ou quando a mãe chamar, enfim. Então, segundo regras livremente consentidas. Ou seja, as pessoas elas podem combinar as regras do jogo, né? Como é que a gente vai jogar esse jogo? Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? A gente vai determinar como vai ser. Quem está envolvido no jogo é que vai dizer. Mas essas regras são absolutamente obrigatórias. Uma vez que a gente decide as regras, todo mundo precisa cumpri-las, né? Não é uma coisa assim que fica solta, não. Se a gente decidir que vai brincar desse jeito, a gente vai ter que cumprir, todo mundo vai ter que cumprir. E essas regras elas podem mudar também ao longo do jogo ou ao longo da brincadeira, né? Pode ser determinadas antes, mas ao longo também pode serem modificadas. Então, o jogo é dotado de um fim em si mesmo. Ou seja, a gente brinca por brincar, né? Porque a gente quer, não é uma atividade que a gente faz com o objetivo de, depois que terminar, acontecer alguma coisa, fazer alguma coisa, ter algum produto. Não. A gente brinca para simplesmente aproveitar aquele momento, naquele tempo, naquele espaço que a gente tem. Então, ele é acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, geralmente, como eu disse, o jogo está associado ao lúdico, né? A diversão, a alegria, a esse sentimento de tensão, de empolgação, de estar envolvido naquela atividade. E ela tende a ser diferente da vida cotidiana, como eu disse antes. É como se a gente saísse um pouco da realidade e a gente pudesse imaginar, criar, a gente pudesse estar numa atmosfera, digamos assim, diferente daquela que a gente vive na realidade. É como se assim, a gente fosse para um mundo paralelo quando a gente está brincando, jogando, e depois a gente volta para a realidade. Bom, agora vamos ver outro conceito de jogo, que é a partir de um coletivo de autores, né? São alguns autores estudiosos que estudam sobre isso, eles se juntaram e disseram que o jogo, e aí ele faz uma ressalva que brincar e jogar são sinônimos em várias línguas, inclusive na nossa. O jogo é a invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Então, é aquilo que eu falei novamente. A gente pega a realidade e processa de um jeito diferente, e modifica, imagina. A gente tem uma criatividade aí. O jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente suas necessidades de ação. É muito comum que crianças joguem e brinquem, né? E essas crianças, elas têm essa necessidade de ação, de agir, de estar fazendo algo, por estimular a criança no exercício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais e levá-la a agir independentemente do que ela vê. Então, ela desenvolve o pensamento quando está jogando, ela desenvolve a criatividade, ela sai daquela realidade, ela pensa coisas diferentes, ela não fica presa àquilo que é real, ela pode imaginar,
ela pode dar vazão a esse pensamento, né? Pensar várias coisas diferentes. Então, basicamente, são esses 3 conceitos de jogo que eu trouxe para vocês, para a gente buscar entender essa prática corporal. Aí eu trouxe uma citação aqui de outro autor, que se chama Kishimoto. Ele diz que as brincadeiras e os jogos populares são parte da cultura humana e estão sempre em transformação. Ou seja, o jogo ele foi sendo realizado ao longo da história e ele entrou como parte da cultura humana, né? A gente tem esse hábito de brincar, a gente tem isso dentro das nossas atividades que a gente costuma fazer na vida. E eles estão sempre em transformação, né? São atividades antigas, mas que a gente vai modificando ao longo dos anos, ao longo do tempo, de acordo com os contextos da época. Então, na antiguidade, os jogos eram de uma forma, hoje em dia a gente tem várias diferenças nesses jogos e brincadeiras. Não se conhece a origem nem quem são os criadores dessas práticas. Geralmente são transmitidas de maneira oral, de geração a geração. Então, acaba se perdendo no tempo, são atividades tão antigas que a gente não sabe como foi originada, quem criou, e provavelmente não foi uma pessoa específica num determinado lugar específico, né? Pode ser que em vários momentos, lugares do mundo, pessoas criaram essas atividades e foram transmitindo, em geral, oralmente, né? Essas brincadeiras são passadas, as pessoas vão falando para as outras e assim vai se disseminando essas práticas de geração a geração ao longo da história. Além do anonimato, essas brincadeiras e esses jogos têm como características a tradicionalidade, a conservação, a mudança e a universalidade. Então, é comum que a gente veja jogos parecidos em lugares diferentes, em tempos diferentes, né? Existem essas mudanças, mas também existe uma disseminação, uma conservação, né? Que alguns jogos que são antigos, que nossos avós brincavam, jogavam, por exemplo, mas que eles passaram para os nossos pais passaram para a gente vai estar passando para gerações posteriores. Então, tem essa coisa de manter a tradição, de conservar essa cultura, né, por muitos e muitos anos. Agora eu vou trazer algumas características do jogo. Vamos ver. São práticas corporais voluntárias, como já foi falado em alguns dos conceitos. As pessoas brincam porque querem, elas não são obrigadas a fazerem isso. São realizadas dentro de determinados limites de tempo e espaço. Então, o jogo, a brincadeira vai acontecer em algum lugar em um determinado tempo. Às vezes, como eu disse, é determinado anteriormente, mas pode ser modificado ao longo da brincadeira. Há a criação e alteração de regras. Como eu disse, o jogo ele é flexível, a gente pode modificar. A gente conhece um jogo de uma forma que ele tem as regras, mas se a gente decidir brincar agora, jogar esse jogo, a gente pode dizer, essa regra a gente vai mudar. E isso é totalmente possível no jogo, inclusive durante o jogo, como eu já falei. Obediência às regras combinadas coletivamente. Bom, ele é flexível, mas se a gente combinou de um jeito, a gente vai manter esse acordo que a gente teve, a não ser que durante a brincadeira ou jogo a gente perceba que essa regra não está dando certo, que a gente pode melhorar, que a gente pode modificar, e ao longo da brincadeira a gente vai combinando também coletivamente, né? Não pode ser uma imposição, a gente vai mudando essas regras. A ludicidade, como eu falei, diversão, prazer, né? É uma característica que está muito relacionada ao jogo. E a apreciação do ato de brincar em si, o prazer, você está fazendo aquilo porque você quer fazer simplesmente. Você não está tendo nenhuma intenção a mais, além de simplesmente brincar e se divertir. Outra citação que eu trouxe é que brincadeiras e jogos praticados atualmente
oriundos de várias regiões do mundo e que datam de milhares de anos, eram utilizados para celebrar a vida e a colheita, e também faziam parte dos ritos de passagem. Então, antigamente, existem jogos que são muito antigos, que são de milhares de anos atrás. E nessa época as pessoas brincavam para celebrar, né, a vida, a colheita, passagens, por exemplo, das estações do ano. Tinha muito isso antigamente. Isso acontecia com várias práticas corporais, não só com jogos. Por exemplo, as pessoas dançavam também, né, nesses momentos. Então, a dança, o jogo, são atividades que estão muito presentes nesses momentos de celebração, né, de agradecimento pela colheita, pela passagem do ano, do tempo, das estações do ano. Acontecia muito isso. E se antes eles eram jogados na rua, em festas, com irmãos, parentes e amigos, atualmente, em decorrência da violência urbana e de uma vida mais agitada, os jogos são muitas vezes substituídos pela televisão e pelos entretenimentos digitais, ficando apenas na memória dos adultos que tiveram a oportunidade de vivenciá-los em sua infância. Então, hoje, a gente está tendo muito menos convivência, digamos assim. Muitos pais, muitos responsáveis têm medo de deixar as crianças brincarem na rua, porque hoje em dia os tempos estão mais difíceis, complicados, tem muita violência, tem algumas situações que dão medo para as pessoas, então elas acabam tendo esse medo de sair. E dentro de casa, nem sempre as pessoas têm com quem brincar, né? Então a gente acaba substituindo, jogando essa questão da brincadeira para telas, né? Entretenimentos digitais eletrônicos, então celular, tablet, computador, videogame. E a gente acaba perdendo essa cultura, essa tradição de certos jogos e brincadeiras que são mais sociáveis, digamos assim, que faz a gente entrar em contato com outros colegas, que faz a gente conhecer pessoas, que faz a gente estar em grandes grupos, principalmente agora nesse período de pandemia, né, que a gente precisou se isolar, então a gente acabou tendo menos ainda esse contato social, e isso de certa é ruim, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Então, a gente precisa ter essa convivência. É muito ruim ficar só em casa, convivendo só com telas, né? É bom que a gente possa socializar, estar junto com outras pessoas, realizando essas atividades, porque isso vai melhorar bastante a nossa qualidade de vida. O jogo faz parte da cultura da humanidade, uma atividade prazerosa que atualmente está presente nos momentos de lazer e diversão de pessoas de qualquer idade. Atenção, isso responde a algumas das perguntas que eu coloquei lá naquele slide do formulário, né? Das perguntas do formulário. Qualquer pessoa de qualquer idade pode brincar ou jogar, certo? Existe muito essa cultura de que as crianças que brincam, os adultos não. Mas qualquer pessoa de qualquer idade pode brincar e jogar se ela quiser. Isso é um momento que todos devemos ter. Um momento de lazer, um momento de diversão, um momento que a gente faça uma atividade que a gente gosta, que a gente sente prazer, que a gente se sente feliz, né? Que a gente se sente bem fazendo. Então, toda pessoa deveria ter momentos como esse. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente está vivendo um momento de trabalhar muito, de ter muito trabalho, de ter que se dedicar muito a essa parte e não ter tanto tempo de lazer e diversão. Mas nós precisamos, nós seres humanos, somos seres que precisamos desses momentos. Então é importante que os jogos populares sejam resgatados e valorizados para que não sejam esquecidos, pois além de fazerem parte da nossa história, auxiliam no nosso desenvolvimento. É importante a gente resgatar a nossa história, a nossa tradição, não deixar que ela se perca no tempo, a gente ir passando para gerações, e isso também vai ajudar no desenvolvimento de nós, seres humanos. Vamos ver alguns benefícios. Por meio do jogo, a criança pode aprender a agir e, consequentemente, a ter sua curiosidade estimulada, adquirindo iniciativa e autoconfiança,
além de proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Então, o jogo, ele ajuda a gente nesse desenvolvimento, né, do pensamento, da nossa linguagem, à medida que a gente vai lidando com as pessoas, a gente vai conversando, a gente vai desenvolvendo nossa linguagem, melhorando, a desenvolver o pensamento também, porque o jogo faz a gente pensar, faz a gente ser criativo, isso também auxilia no nosso desenvolvimento, na nossa parte cognitiva, né, da nossa inteligência. E ajuda também a gente na concentração, porque muitos jogos a gente precisa se concentrar, a gente precisa desse momento. Então, eles auxiliam muito a gente em vários aspectos aí, como a gente pôde ver. Agora, a gente vai pensar numa forma de classificar os jogos, ou seja, quais são os tipos de jogos diferentes que existem. Vamos entender um pouquinho o que é classificar. Segundo o dicionário, classificar é reunir em classes e nos grupos respectivos, segundo um sistema ou método. Classificar algo em ordem alfabética, por exemplo. Então, determinar classe, ordem, família, gênero e espécie de alguma coisa, como classificar animais, classificar insetos. Então, a gente vai tentar aqui classificar os jogos, colocar eles em classes, em grupos parecidos, né? Jogos que têm características parecidas, a gente vai tentar agrupar eles. Então, a gente vai para a atividade 2, que tem lá no Google Sala de Aula, que vocês vão dar uma pausa nesse vídeo também, vão abrir o formulário e vão responder as duas perguntas que tem lá. A primeira é para você fazer uma lista de todos os jogos que você conhece ou já ouviu falar. Você vai tentar lembrar, você vai puxar da sua memória, você vai tentar conversar com alguém para se lembrar. Se precisar, você vai pesquisar, né? Então, vocês vão tentar. Se vocês esqueceram o nome, vocês podem perguntar a alguém ou pesquisar. Então, eu quero que vocês listem todos os jogos que vocês conhecem. Pode colocar o máximo que conseguirem, tá? Pra gente ter muitos dados para conseguir classificar. Então, depois de fazer isso, com a lista de todos os jogos em mãos, vocês vão tentar agrupar esses jogos de forma que aqueles que possuem características parecidas fiquem no mesmo grupo. Então, você vai pensar, um jogo tem tal característica, sei lá, em relação ao espaço, se joga nesse lugar. Aí vocês vão pegar todos os jogos que têm essa característica parecida e vão colocar num grupo e vocês vão dar o nome a esse grupo, tá? E vocês vão dizer essa característica que é comum desses jogos, que nome eu posso dar a isso? Né? Vocês vão dizer lá, então esses são jogos tal. Aí vão colocar lá. Aí já esses outros jogos, eles têm mais outro tipo de característica, eles são mais assim, tem essas coisas em comum. Aí vocês, que nome eu posso dar então a esse tipo de jogo? Aí vocês dão lá, esses são jogos tal. E coloca quais são esses jogos. Certo? Deu para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar lá no mural do Google Sala de Aula que eu tiro essa dúvida. Vocês vão parar o vídeo, vão fazer essa tarefa e só depois vão continuar o vídeo. Porque do mesmo jeito que eu disse, a gente vai tentar trazer o nosso próprio conhecimento para depois a gente acessar os conhecimentos que já existem, que são estudiosos que trazem, que estudam sobre isso, que fazem pesquisas. E a gente vai ver se a gente avançou, se a gente está próximo, se a gente precisa avançar mais em relação a isso, certo? Então, agora a gente vai ver uma classificação dos jogos de acordo com alguns autores, alguns estudiosos. Não esqueçam, primeiro façam a atividade do formulário, depois vocês vêm para cá, para essa parte. Bom, então, os jogos eles podem ser classificados em jogos populares, jogos de salão, jogos cooperativos, jogos esportivos, jogos eletrônicos e jogos teatrais. As pessoas que estudam sobre jogos, que conhecem vários tipos de jogos, elas classificaram os jogos dessa forma. Vocês podem, na atividade de vocês, terem se aproximado dessa classificação ou se afastado, não tem problema. A gente eu só passei essa atividade anteriormente para que a gente possa perceber uma evolução no nosso pensamento, na nossa forma de entender, certo? Então,
Esses jogos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas ao longo da unidade a gente vai se aprofundar um pouco em alguns, entender melhor e conhecer exemplos desses jogos. Bom, então jogos populares são jogos em que as regras são construídas pelos próprios participantes. Eles também são conhecidos como jogos de rua, né? São aqueles jogos que a gente muda as regras bastante, que a gente cria na hora, que eles são muito passados oralmente, tem bem essas características de jogos, digamos que eles são os jogos raiz mesmo, aqueles que tem tudo a ver com o jogo, sabe? Os jogos de salão já são jogos que têm vivência em tabuleiros, né, que a gente joga na mesa, mas por exemplo, esses jogos também são chamados de jogos de tabuleiro ou jogos de mesa. Eles normalmente, esse nome de tabuleiros normalmente se refere a situações e contextos históricos sociais específicos, né? Então, às vezes eles, sei lá, é um jogo de perguntas e respostas, é um jogo, o xadrez, por exemplo, que remete a uma situação de guerra. A gente vai ver depois um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai se aprofundar em cada um desses jogos. Então, os jogos cooperativos, eles têm como característica o alcance do objetivo, envolver a participação de todos e a inexistência de confronto entre equipes. Então, em geral, os jogos cooperativos eles não são para uma pessoa jogar contra a outra, são para todo mundo participar igualmente e ter é, alguma participação, digamos, na atividade, né? Ela busca incluir todo mundo e no final das contas todo mundo vai ter participado sem precisar necessariamente competir com os outros, tá? Jogos esportivos. As regras são construídas e fixadas por instituições específicas e representativas de cada modalidade. Esses jogos esportivos é tipo assim. A gente vai ver depois, nas próximas aulas, que jogo e esporte são coisas diferentes. Então, existem os esportes, por exemplo, o futebol. É um esporte que tem lá as regras que algumas instituições, como as federações, elas ditam as regras. A gente já sabe, a gente conhece essas regras, mas quando a gente vai jogar no nosso bairro, no quintal de casa, na praia, a gente muda as regras. A gente não vai jogar igual como os jogos que passam na televisão, né? Então a gente modifica essas regras para nossa realidade. E aí a gente diz que esses são os jogos esportivos, não são os esportes de fato. Mas a gente vai ver, isso fica um pouquinho complicado no início, mas ao longo das aulas a gente vai entender bastante essa diferença entre jogo e esporte. Jogos eletrônicos são vivenciados em aparelhos eletrônicos como videogames, telefones celulares, computadores, etc. São aqueles que vocês mais costumam utilizar atualmente, né? Tá muito em alta hoje em dia os jogos eletrônicos, muito mais do que qualquer outro tipo de jogo que a gente está vendo aqui. Jogos teatrais, eles têm determinadas situações temáticas delimitadas aleatoriamente e que têm na improvisação seu pressuposto fundante. Então, são jogos que a gente costuma improvisar. Assim que a gente diz, por exemplo, eu vou dizer uma frase e você vai ter que continuar essa frase da sua cabeça. Então eu digo, o cachorro saiu para passear. Aí você diz, o cachorro saiu para passear e passou na frente da padaria. Aí outra pessoa diz, o cachorro saiu para passear, passou na frente da padaria e latiu. Então são jogos que a gente vai, a gente delimita uma temática, né? No caso, pelo início dessa frase do cachorro passeando, e aí a gente continua improvisando, falando coisas que a gente imagina da nossa cabeça. Só um exemplo desse tipo de jogos teatrais, mas a gente também vai ver um pouco mais sobre isso posteriormente. Bom, então esses são os tipos de jogos que os autores costumam classificar, que eu trouxe aqui para vocês, e a gente, como eu disse, vai entender um pouco mais sobre cada um deles. Em alguns a gente vai se aprofundar, a gente vai tentar realizar alguns jogos, né, brincar de alguns desses, nem todos, porque por conta da pandemia a gente não vai ter condições, mas a gente vai tentar, certo? Então é isso, gente.
Até a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.